Oi, turma! Estamos começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Toda semana a gente compartilha aqui informações, conteúdos para você cuidar mais da sua saúde e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Inclusive, o conteúdo que a gente compartilha aqui é para cuidar da saúde de toda a família. Até porque o propósito da Unimed João Pessoa é justamente esse, né? É promover a vida cuidando da saúde das pessoas. Só que, no episódio de hoje, nós vamos trazer aqui um tema voltado principalmente para nós, mulheres. Hoje, o nosso assunto é endometriose. E aí eu aproveito para, aqui na minha colinha, trazer um dado muito importante da Organização Mundial da Saúde, que diz que a endometriose acomete mais de 7 milhões de mulheres aqui no Brasil. Se a gente colocar a perspectiva do mundo todo, é aproximadamente 176 milhões de mulheres que sofrem com essa doença. Vamos entender quais são as causas, quais são os sintomas, quais os tratamentos, o que fazer, trazer todas essas orientações. E para isso, nós temos 2 convidados especialistas no assunto, 2 ginecologistas e obstetras aqui conosco, doutora Juliane Sá Dornelas. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço. Aqui também doutor Melisandro Almeida de Lacerda, que já me disse ali que é Melissandro ou Melisandro. Já perguntei, mas é Melisandro mesmo. Isso, é Melisandro mesmo. Escrito Seja Melisandro. Bem-vindo. Obrigado, um prazer. Tem gente que chama de Melisandro, mas tá tudo bem, né, doutor? Tá tudo tranquilo. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal para se inscrever. Por que é importante você se inscrever? Para que haja o engajamento, ou seja, mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que é importante demais para que mais mulheres possam cuidar da sua saúde, tá bom? Então se inscreve, curte, inclusive compartilha esse episódio com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua filha, para que elas possam também ter esse carinho e esse cuidado com a saúde delas, tá bom? Aqui nós estamos no YouTube, mas estamos também no Spotify, também no Instagram, @Unimed João Pessoa, e no portal da Unimed, lá tem uma página exclusiva para o nosso videocast, que dá para você interagir, você deixar lá sugestões de temas para os próximos episódios, pode fazer perguntas também, então participa, que é sempre bom ter a sua colaboração, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa conversa. Já quero começar com a doutora Juliane. Gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a endometriose, né? O que é essa doença, que às vezes a gente escuta a palavra tão forte, né? O nome tão forte, e muitas mulheres acabam se assustando. Então, conta para a gente o que é a endometriose. Então, a endometriose é a doença do endométrio, né? Ose é a doença, endometriose é a doença do endométrio. O endométrio é aquela camadinha interna que reveste o útero e que descama, menstrua todos os meses na nossa vida, né? No nosso ciclo menstrual. Às vezes, esse tecidozinho endometrial, ele está localizado em outras áreas do corpo que não a camada interna do útero. Ele pode estar na musculatura do útero, ele pode estar dentro do ovário, ele pode estar no intestino, no peritônio, na bexiga. E isso é endometriose, é quando esse tecido endometrial está no local errado. Ah, entendi. E, doutor Melisandro, toda mulher corre o risco de ter endometriose ou não? Então, toda mulher corre o risco de ter endometriose. Nós só não sabemos ainda quais são as mulheres que correm o maior risco de ter endometriose. A gente sabe que tem um histórico familiar de pacientes portadoras de endometriose. A gente sabe que o retardar da gestação, da primeira gestação, é um fator que foi impactante no aumento do número de pacientes com endometriose. Sim. Mas a gente ainda não consegue determinar qual aquela mulher que vai ter endometriose. E queria falar também, nesse comecinho, dos sintomas, né? Quais são os sintomas da endometriose? Costumam aparecer em que fase da vida? Na adolescência ou na mulher adulta? Existe aí uma média, né, dessa idade, quando a doença de repente aparece mais, enfim. Então, o pico da incidência, assim, entre 25 e 40 anos, aquela mulher que menstrua, que já vem menstruando há muito tempo. Mas pode acontecer, cada vez está acontecendo mais cedo, na adolescência, nas meninas mais jovens. E a queixa dessas meninas é de dor. As mulheres sentem dor, O sintoma principal é dor. Dor no período da menstruação, que é a dismenorreia, que evolui para uma dor crônica, ou seja, dor toda hora, todo dia. Meu Deus do céu. Que piora. Dor na relação sexual.
dor, sem sombra de dúvida, é o sintoma que chama a atenção. E quando surgem, né, os sintomas da endometriose, eles são constantes? Ou podem aparecer somente às vezes? Existem essas duas opções ou não? Ou quando a endometriose... Normalmente a dor é cíclica. A mulher, quando ela tem a cólica normal, né, da menstruação, Sim. é uma cólica mais forte. É uma cólica que vai piorando, que a gente chama de progressiva. Cólica que vai piorando e daí, com o tempo, evolui para uma dor crônica, ou seja, uma dor contínua. Tá. E aí eu pergunto a vocês, a dor causada pela endometriose pode ser incapacitante, doutor? Então, essa é uma das características dessa doença, é a capacidade de causar uma dor incapacitante para a mulher. E aí, quando a gente fala em incapacitante, o que seria essa dor incapacitante, né? É aquela dor que você não permite que a mulher tenha uma vida normal, tanto do ponto de vista social, ou seja, em termos de trabalho, como do ponto de vista do relacionamento dela amoroso com o seu parceiro, ou seja, aquela paciente que não consegue ter uma atividade sexual também adequada por conta da dor, né? E aí a endometriose, ela tem essa característica que com a sua progressão, ela atinge um nível de que se torna uma dor incapacitante, ou seja, são muitos dias de trabalho que a mulher perde por conta de dor, né? São situações de final de relacionamento, porque o homem não aceita que a mulher esteja sempre com dor e ele quer ter relação muitas vezes e a mulher está com dor e isso não é possível, né? E aquilo vai incapacitando a mulher para a sua vida do dia a dia, né? Por conta de uma doença que causa uma dor progressiva. Além dos problemas em que a doença já, né, acomete, existe possibilidade dela provocar outros problemas de saúde, doutora? Sim, além da dor, a mulher pode ter também dificuldade em engravidar, que é infertilidade, né? Mas aproximadamente 30% das mulheres que têm endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Sim. Quando a endometriose está em outros sítios, assim, a endometriose pode estar na bexiga, a paciente pode ter dor para urinar, sangramento para urinar. Se a endometriose está no intestino, uma endometriose avançada, ela pode ter sangramento intestinal, problemas intestinais. Com a avançada doença, há uma progressão, a piora dos sintomas, né? Os sintomas estão piorando. Esse sangramento excessivo, de repente, pode causar anemia ou não? O sangramento, o retal é mais raro, sabe? Porque para a endometriose causar sangramento intestinal, ela tem que estar bem avançada. Tá. Mas um tipo de endometriose que causa muito sangramento é quando a endometriose está na musculatura do útero, que se chama adenomiose. Tá. Aí são nesses casos que essas mulheres menstruam muito, sangram muito. Tem uma menstruação, além de dolorosa, Nossa. um fluxo muito grande e pode sim ter anemia. Imagina o incômodo, né? Imagina só. Grande, né? Existe um perfil dessa mulher que é diagnosticada com endometriose? Por exemplo, as que têm sobrepeso ou de repente têm um estilo de vida não tão saudável, estão mais propensas para desencadear a doença, ou não tem nada a ver? Então, a gente não pode caracterizar um perfil único para as mulheres portadoras de endometriose, né? A gente sabe que, assim, situações em que a paciente esteja com um aumento de peso, né? Aumento da quantidade de gordura corporal, vai aumentar o risco dela ter uma endometriose ou uma progressão da endometriose mais rápida do que aquela paciente que não tem um aumento da sua quantidade de gordura no corpo, né? Porque a gente sabe que a gordura, ela é um fator importante na produção de alguns hormônios femininos, que são os estrogênios, e esses estrogênios são o fator ativador da endometriose, né? Então, aquela mulher que tem uma vida de uma alimentação inadequada, que não pratica atividade física, né? Aquela mulher que está com sobrepeso, essa mulher, com certeza, ela tem fatores que auxiliam a uma piora da doença, a uma progressão da doença, né? Mas o desencadeamento da doença, assim, não existe um fenotípico, uma característica típica da mulher que vai ter endometriose. Então, muitas mulheres realmente que tenha uma atividade física adequada ou que se alimentem de forma adequada, elas podem ter endometriose, mas elas vão ter endometriose muitas vezes numa situação mais leve ou numa situação menos incapacitante, né? Entendi. Agora, os sintomas da endometriose podem ser comuns a outros sintomas ginecológicos. Por exemplo, vocês citaram aqui a dor pélvica, mas é uma dor forte, é uma dor intensa. Algumas mulheres podem não conseguir, de repente, identificar essa dor tão intensa e tudo mais. E aí eu queria perguntar a vocês, quais são
para além da dor pélvica, quais são os outros fatores, os outros sintomas que não deixam dúvidas de que se trata de uma endometriose? Então, ainda sobre esse fenótipo da mulher, o que me lembra muito da mulher que tem endometriose é aquela clássica mulher que está no mercado de trabalho, né? Que é a maioria, a maioria de nós, de entre 25 e 40 anos, que está adiando a gravidez, porque tem que trabalhar, tem que estudar. E a gente... Todas nós estamos sempre adiando. A gente está naquele eterno dilema entre o mercado de trabalho, ou ter filho, ou ser mãe, e nunca é a hora certa. Então, esse é o perfil daquela mulher que chega pra gente dizendo: eu tô com dor, eu tenho muita cólica, eu não consigo engravidar, e agora eu quero, mas e agora? E a confusão tá formada, né? Então, não tem nenhum sintoma que diga assim, eu tenho certeza que é endometriose, mas tem, assim, um quadro clínico característico, aquela cólica grande, falta aula, falta trabalho, uma dor que não melhora com um anti-inflamatório típico que a gente passa, às vezes vai para o hospital tomar medicação injetável, às vezes já chega tomando medicação injetável, e quando ela chega com essa característica dessa cólica importante, já acende o sinal de alerta. Hoje em dia, as mulheres já pensam muito em endometriose. E aí, a gente vai pedir os exames mais específicos. Os exames de ressonância e ultrassom com preparo para a gente ficar norteado. Mas a clínica, assim, chama muita atenção já. Tem como prevenir? Então, esse é um desafio. É um outro desafio. A prevenção do surgimento da endometriose. É um desafio grande e, assim, o sistema de saúde tem uma responsabilidade muito grande nisso. No momento que a melhor prevenção seria a identificação precoce da doença, para evitar a progressão da doença. Houve uma mudança no estilo de vida, como Juliane falou, das mulheres. Então, no passado, as mulheres elas tinham 10, 15, 20 filhos, e aí eram mulheres que engravidavam já após os 15 anos, ou seja, elas entravam na puberdade e logo em seguida engravidavam, né? E era um tempo onde as mulheres também amamentavam mais tempo. Então, eram mulheres que ou estavam grávidas ou estavam amamentando. E a mulher menstruava muito pouco ao longo do tempo dela, da vida dela. Hoje, o perfil da mulher é totalmente diferente, né? Como Juliane falou, é aquela mulher que vai para o trabalho, é aquela mulher que ela vai engravidar após os 30, 35 anos de idade. Isso está cada vez mais aumentando hoje com a possibilidade de congelamento de óvulos. Sim. Muitas mulheres já estão pensando em gravidez após os 40, 50 anos. Então, esta mulher ela vai ter um período de menstruação ao longo da vida dela muito maior do que aquela mulher que tinha no passado. E isso é um fator que favorece que em algum momento ela possa ocorrer a progressão daquela endometriose dela, né? E aí chama a atenção desde a adolescência, desde as primeiras menstruações, a intensidade da dor. Porque a gente aprendeu lá no passado que cólica menstrual é normal. E hoje a gente sabe que cólica menstrual é normal dentro do limite normal. O que seria um limite normal aceitável? Aquela cólica leve, mínima, né, que você toma um analgésico, ela passa e você tem um dia, 2, mas você não perde a sua escola, você não deixa de trabalhar, não deixa de viajar. Então, essas meninas que começam a menstruar com cólica de forte intensidade, que tem cólica associada a vômito, que tem cólica que tem que ir no hospital tomar medicamento, que não vai para a escola, né, que associada à cólica tem outros sintomas, como sintomas urinários, sintomas do intestino. Então, essas meninas elas já chamam a atenção para que elas sejam portadoras de endometriose no futuro. E é esse grupo de meninas que a gente tem que retirar e acompanhá-las ao longo da vida para que a gente possa evitar que ela venha ter uma doença muito grave no futuro. Entendi. Qual a relação dos hormônios com a endometriose? Se tem e qual é? Esse grupo de meninas, adolescentes que começam a ter cólica desde cedo, já tem trabalhos hoje em dia mostrando que é interessante suspender a menstruação delas. É complicado porque as meninas elas chegam com as mães, com cólica, e dizem, então vamos suspender a menstruação porque pode ser uma endometriose leve, às vezes o exame não viu nada, pode não ser, mas já se sabe que se suspender a menstruação dela com anticoncepcional, que não tem milagre para suspender a menstruação de ninguém, é hormônio anticoncepcional, né? Ainda que não seja para o fim anticoncepcional, é um anticoncepcional, para suspender a menstruação, ela vai ter menos chance de ter a doença no futuro. E a gente tem que sentar e conversar com a mãe, porque você está falando de um adolescente. E aí vai ter que tirar o preconceito da mãe e explicar para ela que esse hormônio, muitas vezes a mãe vai chegar para a gente e vai dizer, não, mas minha filha, é natural, minha filha menstruar todo mês, é saúde. Mas não é essa menina que menstrua e tem muita
muita cólica, que tem muita chance de ter endometriose, tudo que ela não menstruar é melhor para ela. Aí quando eu digo, natural para sua filha seria ela engravidar agora e depois amamentar e parar de menstruar. Então, nesse caso dela, é melhor ela parar de sangrar. Uma prevenção importante para ela é parar de sangrar com o anticoncepcional. E quando vou usar esse termo, não sei se está correto, mas enfim, é o que me vem agora à mente, essa suspensão da menstruação, ela é necessária para além desse exemplo que você trouxe agora? Quais são os outros casos que, de repente, é aconselhável? Doenças? Sim. TPM. Um padrão ouro para tratamento de TPM é suspender a menstruação com anticoncepcional. Miomas, o anticoncepcional não vai fazer o mioma sumir, mas vai atrofiar o endométrio, como se fosse diminuir o endométrio para ela sangrar menos. Sim. Então, existem várias doenças ginecológicas que o ginecologista tem que usar o anticoncepcional para tratar. Entendi. Vamos para um outro ponto aqui da nossa conversa, para a gente falar sobre os tratamentos, né? A endometriose não tem cura, não é isso? E é possível tratar e a mulher ela ter uma qualidade de vida mesmo, né, com a doença, enfim, amenizar esses sintomas? Como é que o que é que vocês sinalizam para pacientes que chegam no consultório de vocês e que foi diagnosticada com a endometriose? Então, hoje é perfeitamente possível que a mulher portadora de endometriose ela tenha uma qualidade de vida igual a uma mulher que não tem endometriose. Tá? Desde uma vida normal, sem dor ou com pouca dor, a uma vida reprodutiva e uma vida do convívio social com o esposo dela. Tá? Então, o tratamento da endometriose, ele permite isso. E esse tratamento, ele é um tratamento personalizado, não existe uma regra de bolo. Tá? Porque a endometriose, ela é a doença mais enigmática que possa existir. E nenhuma paciente portadora de endometriose vai ter sintomas iguais a outra paciente portadora de endometriose. Então, você pode observar pacientes que têm endometriose e são completamente assintomáticas e que o único tratamento para ela seria apenas o acompanhamento. Né? A mudança do estilo de vida é importante, porque quando eu coloco a paciente para ter uma atividade física, perder peso, eu diminuo a alimentação, hoje é muito importante, eu diminuo os fatores pró-inflamatórios, né? E a endometriose, por ser uma doença inflamatória, ela piora quando eu tenho uma alimentação inflamatória. Quando eu tiro tudo isso, Sim. eu posso ter uma paciente que ela tem endometriose e ter uma vida normal, sem dor, né? E sem a necessidade de um tratamento farmacológico ou cirúrgico, mas que precisa de acompanhamento, porque mesmo essa paciente que está sem dor, ela pode ter progressão da doença. Então, o tratamento, ele envolve inicialmente essa mudança do hábito de vida, mas sempre um acompanhamento do médico. Tá? E aí eu posso ter outro grupo de pacientes, que são aquelas pacientes que são portadoras de dor importante e que eu estabeleço essa mudança do modo de vida dela e ela continua com dor. Então, essa paciente ela vai necessariamente precisar de um tratamento medicamentoso. Né? Esse tratamento medicamentoso justamente para controlar a doença, para diminuir o poder da doença de causar dor nela. Entendi. Né? E aí envolve uma série de medicamentos. Né? E eu tenho outro grupo de pacientes, que são aquelas pacientes que são portadoras de infertilidade, que é um grupo totalmente diferente. Né? É um grupo que pode ter apenas a infertilidade ou ter infertilidade e dor e tem que ser personalizado o tratamento para ela também, tá? Que pode, de repente, aí já existir a necessidade de um tratamento cirúrgico. Né? Entendi. Me chamou a atenção quando você diz assim, existem as pacientes que são assintomáticas, né? Aí eu quero pegar esse gancho para a gente falar sobre a visita de rotina na sua ginecologista, no seu ginecologista, enfim, o que é que você sinaliza? Qual seria o indicado, assim, anualmente, a cada 6 meses, para fazer esses tipos de acompanhamento, né? Então, essa história da paciente não ter dor é porque a endometriose não é uma doença que ela é diretamente proporcional. O que é isso? Tem pacientes que têm muitos focos e pouca dor. Tem paciente que tem muita dor, tem pouca dor e muitos focos da doença. Então, não há essa proporcionalidade. Sim. Mas também ninguém precisa se assustar. Porque o que a gente trata na endometriose não é a doença, é o sintoma, é a dor. Então, se você tem endometriose e não tem dor, não tem por que se estressar. Você tá bem.
Entendi. Né? Você deve ter suas medidas de saúde como qualquer mulher. Qualquer mulher deve ir uma vez ao ano no ginecologista, pela OMS, principalmente para fazer uma mamografia, um citológico, e não para rastrear a endometriose, porque não existe essa história de rastrear endometriose. Aí, durante a visita ao seu ginecologista, ele vai perguntar como é que está a sua menstruação, e se ela perceber, a ginecologista, um sinal de alerta, ela vai pedir um exame específico. Mas não existe um rastreio para essa doença. Porque o que a gente trata é a dor, né? Não tem que ficar essa coisa assim de assustador. É porque eu acho que, como vocês falaram, né, 30% das mulheres podem, né, enfim... que tem endometriose, tem... Isso. Eu acho importante, assim, dizer uma coisa que eu acho que... Eu acho uma coisa que assusta, entendeu? Tranquiliza a paciente. É o seguinte, olha, que as pacientes... Eu acho que as pacientes deviam... As mulheres, como mulher, eu acho o seguinte... que as mulheres têm que ser orientadas ao seguinte, elas têm que entender. Todo mês, quando a gente menstrua, a gente imagina que a gente menstrua e o sangue sai pela vagina, não é isso? Isso. Mas não é assim. A grande maioria das mulheres, quando menstruam, o sangue também sai pelas trompas e cai na nossa barriga. Por isso que a gente tem aquela inflamação, como se fosse uma peritonite, como se fosse uma apendicite todo mês. Aquela barriga inchada, dor nas pernas, disposição. Isso. Porque cai sangue na nossa barriga. E esse sangue que cai, justamente é esse sangue que pode virar endometriose. Na maioria das vezes. Isso é a teoria, uma das teorias mais aceitas para explicar a doença. Tá. Então, quer dizer que a mulher precisa entender que quanto mais ela menstruar, todos os meses, maior a chance dela ter a doença. Não é lógico? E se ela tiver a doença, maior a chance dessa doença crescer. Certo. Então, se ela tiver essa liberdade para entender que toda vez que ela menstrua, de certa forma, ela aumenta a chance de ter a doença, se ela tiver uma carga hereditária, imunológica para isso, ela vai ter liberdade de querer ou não suspender a menstruação. Tem alguma novidade no que diz respeito ao tratamento da doença? Que vocês possam destacar aqui? Olha, eu diria que, assim, a grande novidade no tratamento da endometriose, para mim, é a mudança do estilo de vida. Essa é a grande novidade, porque durante muito tempo se incorporava no tratamento da endometriose apenas drogas farmacológicas, né? Ou o ato cirúrgico. E pouco se falava da alimentação e da atividade física. A alimentação e a atividade física, ela é fundamental no controle da inflamação dessa doença. Então, essa ideia de que a doença endometriose é uma doença inflamatória e que está ligada diretamente ao nosso tubo digestório, às nossas alimentações e às substâncias que a gente come e que vão levar a uma piora da inflamação da doença, eu acho que, para mim, isso é a grande mudança que eu vejo no tratamento da endometriose. Hoje eu tenho quase 20, 25 anos atendendo mulheres com endometriose. Então, eu peguei o início lá atrás, quando a gente tratava endometriose, ninguém falava em glúten naquela época, né? Ninguém falava em sobrepeso como fator de endometriose. Tá? E aí, ninguém falava em alimentos não inflamatórios, entendeu? Ninguém falava em curcumina. Ninguém falava nada disso. Então, nos últimos anos, isso vem se debatendo muito, essa mudança da alimentação. A presença do nutricionista, hoje você tem vários nutricionistas com formação em endometriose, e aqui quero lembrar que a endometriose é uma doença que ela envolve muitos especialistas. Né? Eu ia perguntar isso agora. É uma doença muito especial que envolve muitos especialistas. E a presença do nutricionista nos últimos anos, com essa orientação alimentar, dietética, de alimentos que não são inflamatórios, essa preocupação com a barreira do tubo digestório, de absorção de alimentos, isso para mim tem sido uma grande mudança no controle da doença. Tá? Isso do ponto de vista global, para que a gente entenda que é uma doença que nem sempre precisa de medicamento. Tá? Do ponto de vista de medicamento, não existiu assim uma droga que diga, essa droga ela fez a diferença no tratamento da mulher com endometriose. Né? A gente tem melhorado muito as drogas em termos de efeitos colaterais, porque o grande problema do tratamento hormonal da endometriose é que muitas vezes você trata a paciente com hormônios, você melhora a paciente, a qualidade de vida, você melhora a dor, mas aí vem os efeitos do uso do hormônio.
aumento de peso, sensação de inchaço, diminuição do desejo sexual, que esse é o principal, alteração da mucosa vaginal, e aí surge uma série de outra cascata de problemas que você vai ter que manejar, né, e que não é o ideal. Então, para mim, hoje, assim, houve um grande avanço do entendimento de que a mudança do estilo de vida da mulher é um fator importante no controle da doença, né? Uhum. Ainda falando, né, desse aspecto de equipe multidisciplinar para ajudar nesse tratamento, por exemplo, quando a doença ela não é tratada ou não tem um acompanhamento com especialistas como deveria ser, essa mulher de repente pode desencadear outras doenças, por exemplo, problemas mentais ou uma depressão, enfim, por não conseguir lidar com o problema no seu dia a dia, na sua rotina? Já se sabe que a endometriose tem algumas doenças sinérgicas, né, que são comumente vistas juntas. Por exemplo, pacientes que têm endometriose comumente têm intestino irritável, têm depressão, ansiedade, intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Então, assim, quando a paciente... E é importante entender, porque a paciente com endometriose é uma paciente com dor pélvica, né? A pelve da gente tem vários órgãos. Tem a bexiga, tem o intestino, tem músculo, tem nervo, tem vaso. Então, às vezes, a gente não pode jurar, porque é diferente da dor somática que eu digo, ó, tá doendo aqui no meu dedo, aqui... Nesse dedo eu sei apontar. Quando a paciente diz que está com dor na barriga, a gente não sabe ao certo onde é essa dor. Então, a gente tem que ter outros médicos juntos para afastar uma doença intestinal com gastro. A gente, às vezes, tem que mandar para um urologista quando tem uma dor vesical associada. Às vezes, a paciente tem que ir para o fisioterapeuta para a gente ver se não é uma dor muscular. Às vezes, até um quiropraxista para soltar fibroses que a paciente possa ter na barriga. Então, a gente tem que trabalhar junto, porque assim, não é um milagre. Muitas vezes, a gente trata a endometriose, faz a cirurgia, a paciente ainda tem dor porque ela tem outra doença que não foi identificada facilmente. Algum problema vascular. Então, a gente tem que contar com todos os especialistas, médicos e outros colegas da área de saúde, né? Vou fazer uma leve pausa aqui para dizer o seguinte. Você que está me assistindo, você mulher, chama aí o seu marido, o companheiro, o noivo, o namorado, enfim. Chama para assistir essa parte do episódio, porque essa parte da conversa vai ser dedicado a eles, tá bom? Porque o que é que acontece? De repente, as mulheres também, além de lidar com a dor, além de lidar com o problema, além do desconforto, às vezes a depressão, tem também a questão da dificuldade na relação sexual. E alguns homens, por preconceito, falta de informação e etc., muitas vezes não entendem esse momento dela e não entendem, inclusive, da doença, sobre o problema, o que é, enfim. E aí eu queria que vocês puxassem a orelha desses homens, trouxessem aqui informações para eles de que de fato é uma doença, do que pode ocasionar e que atrapalha também a relação sexual, que não é desculpinha ou algo desse tipo. Eu queria pedir aí a vocês para reforçar essa mensagem para você, homem, que muitas vezes não entende a sua mulher. Então, com a palavra, vocês. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, quando a mulher reclama de dor, é porque ela já está sofrendo muito, né? Porque a mulher não é de reclamar de dor. Aliás, a mulher, ela no seu dia a dia, ela supera muitas situações para se manter ali como uma mãe, como uma esposa e como uma mulher que vai ao trabalho. Então, quando a mulher vem reclamar de dor, quando ela reclama que tem dor na relação sexual, ela já vem sofrendo há muito tempo. Porque muitas vezes ela sofre silenciosamente durante muitos anos com dor na relação sexual e tendo relação sexual apenas para que o parceiro não fique sem ter uma relação sexual e busque outra pessoa. Então, a compreensão dos maridos, isso é muito importante. E a gente vê os dois lados. A gente vê aqueles maridos que realmente são compreensivos, mas a gente vê muito mais os maridos que não entendem a mulher. Sim. Né? E aí eu sempre falo para eles, você imagina o seguinte, quando você está jogando futebol, que você sofre uma torção no seu tornozelo, que fica doendo, alguém pode bater nele? Aí eles já vão dizer, não, doutor, não pode bater nada, eu não ponho nem o pé no chão. Aí eu digo, pronto, então você imagine que aquela mesma dor que você tem é aquilo que está acontecendo na pelve da sua esposa. Ela está com uma sensação de uma torção de tornozelo dentro dela. E aí você imagina, numa relação sexual, onde você vai
de certa forma, machucar, bater, entendeu? Isso vai causar dor. Então, se ela está reclamando de dor, ela não está reclamando de dor porque ela não te ama mais, né? Porque esse é um outro problema, né? Não quer dizer que ela deixou de gostar de você ou que está gostando de outra pessoa, entendeu? Quer dizer que ela está sofrendo. E quando a mulher vem realmente reclamar de dor, é porque ela já vem sofrendo há muito tempo, né? Então, essa compreensão, essa parceria do esposo, né, entendendo de que aquela mulher é importante para a vida dele e entendendo que, com a ajuda dele, eles vão conseguir superar aquilo, que ela vai conseguir um tratamento e ela vai voltar a ter uma vida sexual, às vezes até melhor do que antes com ele, isso é fundamental. Esse acolhimento é importante, né? Tem muitas mulheres que chegam no seu consultório reclamando, assim, que tem essa dificuldade com os companheiros? Tem um conjunto, né? Porque o libido da mulher é muito complicado. Muito complicado. Não é simples como o do homem, né? A chave do libido da mulher está na cabeça. Então, ela tem que estar bem com o parceiro, bem consigo mesma, bem com o trabalho. É um complexo de coisas, né? Para ela relaxar. E aí a gente vai examinar, porque às vezes a paciente tem dor, uma dor inicial, que é uma dor tipo vaginismo, que também é comum. Nas pacientes que têm endometriose vem associado. A gente vai fazer um toque, ver se essa dor ali na região inicial, um assoalho mais rígido, aí a gente vai indicar logo a fisioterapia, ver se a dor é mais profunda. Às vezes, trocar alguma droga, às vezes esses pacientes tomam antidepressivos que diminuem o libido. E a gente tem que trocar por um antidepressivo que não altere tanto o libido da mulher. Então, é um conjunto de coisas. O exame físico, uma conversa, às vezes, encaminhar para uma sexóloga, porque, às vezes, existe uma memória da dor. A pessoa já teve a dor e não esquece mais da dor. E já pensa que vai ter e já fica tensa. Sim. Então, assim, é um acompanhamento complexo. Né? E aí eu queria perguntar, ainda falando da questão do tratamento, se esse uso esses óleos essenciais, acupuntura, enfim, essas terapias alternativas auxiliam ou não? Não muito. Olha, a cara de vocês sou eu. Todo mundo... Então... Veja só, toda terapia alternativa, ela ajuda nos casos da dor. Tá? Então, na melhora dos sintomas. Se você usa óleos essenciais, te deixa relaxada, né? Tira aquele espasmo muscular, entendeu? Se a acupuntura é um excelente método para tratar dor, né? Então, assim, toda terapia alternativa, ela é importante no controle dos sintomas, da dor. Tá? Ela não é importante, isso é importante que se diga, porque às vezes... hoje existe muita propaganda na internet e as propagandas da internet às vezes prometem uma coisa e entrega outra. Então, assim, uma coisa é você controlar os sintomas, controlar a dor, você devolver uma qualidade de vida adequada. Outra coisa é o controle da doença. A doença, ela continua em progressão, mesmo com a melhora dos sintomas. Né? Então, por isso que é importante esse acompanhamento. Né? Porque, às vezes, você... de repente, vamos dizer, hoje está muito em voga a nutrição. Às vezes você pega um bom nutricionista, ele tira fatores inflamatórios da vida da mulher, ela melhora de dor e ela simplesmente abandona o tratamento e até o próprio nutricionista, por desinformação, orienta que ela está ótima e não precisa fazer aquele controle da doença, entendeu? E aí depois a paciente pode voltar anos depois com uma doença muito mais avançada, comprometendo alguns órgãos importantes vitais, como bexiga, intestino, ureter, nervos, entendeu? Então, assim, as terapias alternativas, elas são fundamentais no controle da dor. Você tem que entender que a paciente com endometriose é uma paciente portadora de uma doença inflamatória e que essa inflamação é do corpo, né? Ela está ligada a vários fatores do corpo dela. E aí, se eu melhoro a inflamação, se eu melhoro a qualidade de vida, eu melhoro o sono, eu melhoro a alimentação, eu melhoro a atividade física, eu uso óleos essenciais para ela relaxar, eu faço acupuntura, né? Isso vai melhorar, com certeza. E é importante que seja feito. Tá? As cirurgias, quando são indicadas? As cirurgias são indicadas quando não há melhora da dor com as medicações, né? As cirurgias não são a primeira opção do tratamento. É a última opção de tratamento, no caso. Aquela paciente que a gente fez o tratamento clínico certinho e a paciente
parou de menstruar e mesmo assim continua com dor, essa é a principal indicação cirúrgica. Mas também nos casos em que tem cistos de ovário, de endometriose muito volumosos, que a gente não pode descartar câncer, Certo. pode ocorrer ruptura, torção, endometriose intestinal importante com risco de obstrução intestinal, endometriose de ureter, que pode obstruir as vias urinárias, ou aquelas pacientes que têm infertilidade, que aí a gente não pode dar hormônio para essas mulheres que elas não engravidam nunca. Entendi. Então, não é a primeira opção de tratamento. Tá. E são cirurgias simples ou são invasivas, enfim? Então, aí, voltando àquela sua pergunta, quais os grandes avanços no tratamento da endometriose? Um dos grandes avanços no tratamento da endometriose também é a cirurgia, né? Se a gente pegar aqui há 30 anos atrás, as cirurgias eram todas feitas de maneira inadequada para a paciente portadora de endometriose, que era feita pela técnica que a gente chama de aberta, que seria abrir a parede abdominal, uma cirurgia com uma incisão grande, onde o médico ia colocar a mão dentro da barriga dela, né? Ia colocar luva, ia colocar gás, iria colocar compressa, né? Uma cirurgia que não visava a preservação da fertilidade da paciente, né? Visava a retirada de útero, de ovários, né? E aí era uma cirurgia que muitas vezes trazia muitos danos à mulher, porque você pegava mulheres jovens, retirava o útero, o ovário e incapacitava ela de ser mãe, né? Então, o avanço da cirurgia nos últimos anos foi muito grande. Hoje a gente consegue, através da videolaparoscopia ou da cirurgia robótica, através de pequenas incisões, fazer cirurgias gigantes. E a cirurgia de endometriose tem esse perfil, né? São cirurgias complexas, são cirurgias que muitas vezes são cirurgias muito grandes e que pertencem a vários especialistas devido à complexidade dela, né? Então, eu sempre digo, operar endometriose é muito mais complexo do que operar câncer, porque o câncer, ele quando se adere a algum órgão, ele é inoperável, ele vai para o tratamento quimioterápico. E a endometriose, quando ela está aderida a algum órgão, a gente tem que conseguir retirar. E aí pode estar aderida a vasos, a nervo, a ureter, bexiga, intestino. Então, a complexidade da cirurgia é maior, mas também melhorou a capacitação técnica dos médicos que estão executando, né? Então, isso aí foi um avanço estrondoso em relação ao tratamento das pacientes com endometriose, do tratamento cirúrgico, né? E como Juliane falou, o tratamento cirúrgico, a gente não visa o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele vai ficar secundário a todas aquelas mudanças e vai ser oferecido para aquela mulher que você já fez de tudo e ela permanece com dor. Ou para aquela mulher que tem infertilidade, né? Porque no caso da infertilidade, o tratamento clínico, a mudança de modo de vida, isso não beneficiou em termos de taxa de gravidez. E a cirurgia, sim, traz grandes benefícios em taxas de gravidez. Não para todas as pacientes portadoras de infertilidade, mas aquelas pacientes que são portadoras de infertilidade, que têm uma boa função ovariana e que têm capacidade de ter uma gestação espontânea. Então, a cirurgia traz um impacto decisivo para essas mulheres, né? E as doenças avançadas, né? As doenças que trazem risco para órgãos-alvos, que compromete bexiga, compromete ureter, compromete intestino. Então, essas doenças avançadas, o tratamento cirúrgico, ele foi fundamental. E a evolução do tratamento cirúrgico foi fundamental. E muitas, mesmo que a gente não fale para a paciente, olha, você está curada de endometriose, né? A gente procura nunca falar isso. É como o alcoolismo. Você nunca vai falar para o paciente, você deixou o alcoolismo, você nunca mais vai ser um alcoólatra. Na endometriose, a mesma coisa. Como é uma doença que a gente não sabe o porquê aquela mulher desenvolveu, a gente não pode dizer que a cirurgia curou ela. Mas inúmeras pacientes que foram bem operadas de endometriose, elas vão ficar livres de doença a vida toda, né? Então, o avanço da técnica e da capacitação do médico para a execução da cirurgia de endometriose, essa incorporação de outros especialistas, como o cirurgião do aparelho digestivo, o urologista, cirurgião vascular, né? Essa incorporação de outros profissionais para a cirurgia de endometriose trouxe inúmeros benefícios e realmente é um grande avanço da medicina. A terapia hormonal também é uma opção?
Com a terapia hormonal? o anticoncepcional? Sim. Sim, sobre várias formas. A terapia hormonal pode ser feita com esse anticoncepcional simples, que você encontra na farmácia, né? Anticoncepcional oral, de várias classes. Existe também o uso do DIU de Mirena, que é um DIU medicado com hormônio, que pode ser usado em alguns pacientes, as injeções. Existem também os implantes, né? Existem os implantes que são aprovados já pela Anvisa, e existe o implante que não é aprovado, falsamente conhecido como chip da beleza, que a gente acaba usando em alguns casos avançados da doença, que as mulheres não melhoram com outras substâncias. Então, são para casos reservados. Entendi. Chegamos no momento do nosso videocast que a gente... Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre vocês e o que vocês fazem para além do trabalho, né? Um momento de lazer, descontração, como a gente falou aqui também, a qualidade de vida, né, é importante. Então, vou começar com a doutora Juliane, que eu já soube que gosta de ler, de ver filmes, pratica musculação e também gosta de ficar com as filhas, um momento família também. Vou começar, como são muitos tópicos, vou começar pela leitura. Qual o seu estilo de leitura? O que é que você gosta de ler? Você está lendo alguma coisa que possa compartilhar aqui com a gente? Enfim. Eu gosto de ler romance espírita, gosto muito de ler romance espírita, gosto de ler... no momento eu estou lendo muito Paulo Vieira, que é um coach, gosto muito dele, muito fiz um curso, gostei muito, então estou lendo os livros que ele indicou. Aqui tem um, O Poder da Ação. Eu acabei de ler esse. Tá vendo o que ela mandou aqui pra gente? Poder da Ação, faça sua vida ideal sair do papel. Muito legal esse livro, inclusive. Dica de leitura, tá, gente? Olha aí, ó. Agora eu vou pra filmes. Qual o seu estilo de filme? Filme, história real. Gosto de história real, porque eu acho que inspira, acho que motiva. Sim. Gosta do cinema? Assistir em casa mesmo? Gosto dos dois. Dos dois? Dos dois. Tá. E algum filme recente que você assistiu que gostaria de repente compartilhar? Assisti um filme recente, que eu acho até que é um filme gospel, que é I Can Only Imagine, que inspirou uma música muito conhecida, I Can Only Imagine. Olha aí, tá vendo? Fica a dica também. Agora o seguinte, além de gostar de ler e ver filmes, ela também treina, é atleta de musculação, e nós temos fotos aqui para provar isso. Quantas vezes na semana que você se dedica? Eu faço de segunda a sábado, mas não gosto. Não gosta? Não gosto. Faz porque sabe que é por importante. Por obrigação. Depois dos 40 a gente tem que fazer. Atenção, mulherada, que Gostar, tem aí a desculpa gosto. de eu não gosto. Tá vendo aí? O exemplo. Aí. Mas aí faz de segunda a sábado. É disciplinada. Só por disciplina. Só por disciplina, mas só musculação. Não gosto de outra... Não, só faço musculação. Só musculação. Olha aqui, ó. Com personal, né? Com raiva. Aqui, com raiva, mas tá lá. Tá lá na disciplina. E os momentos com a família. Ela disse que gosta de compartilhar momentos com as filhas. Você tem quantas filhas? 2 meninas. 2 meninas. Essa aí tem 9 e eu tenho uma de que 11 fofa. também. Olha. Essa foi uma apresentação recente que elas fizeram. Elas tocam instrumentos e fizeram uma apresentação. Olha que legal. São músicas. E a senhora também é casada com o Dr. Jarques. Que já foi entrevistado aqui do nosso videocast, já passou por aqui falando, enfim, da saúde do homem, inclusive, ele que é urologista, e acredita que as meninas vão seguir a medicina porque o pai e a mãe, médicos, o que você acha? Eu acho que a pequenininha quer ser arquiteta e a outra quer ser delegada. Eita, arquiteta e delegada! Que barato, que legal, muito bem, tá aí então. São as atividades da rotina, né, doutora Juliane, que ela também faz uso para descompensar, né, toda Viver, a tensão, né? Viver, né, faz parte. Muito bem. Vamos para o doutor Melisandro. Nas horas de folga, já me disseram aqui que ele gosta de tranquilidade do campo. Olha só. Gosta de plantar e de cuidar dos animais, é isso? De onde surgiu esse hobby? Eu sou sertanejo. De onde? De Patos. De Patos. Né? E sou filho de agricultor. Né? Então, eu cresci vendo meu pai cuidando de fazenda, criação de boi, sim. plantando. E nós somos
três filhos, né? 3 filhos do meu pai e minha mãe. E dos 3, quem herdou a vocação fui eu. Então, eu gosto muito do sertão. Eu Olha gosto... aí, vídeo, viu? É um latifundiário. Eu gosto muito de sentir a terra. Eu gosto muito desse calor. Eu gosto muito de ver os animais crescendo, criar os animais. Eu gosto de plantar. Olha aí. Isso é aonde? Isso é uma propriedade lá em Patos, não? Não. Uma fica em Piancó e a outra fica em Emas. São 2 cidades. E olha, então a gente tem uma irrigação lá, uma área grande irrigada. Eu planto milho. Eita. E gosto de ver o milho crescer, a planta florescer. Eu gosto da colheita. Eu planto melancia. Eita, olha aí. As melancias mais doces da Paraíba vêm da também minha é do fazenda. Agro, olha aí, que legal. Então, eu sou um apaixonado pelo sertão. Olha aí uma plantação de melancia. E quantas vezes, assim, na semana ou no mês, dá para ir lá, então, dá para dar uma olhada? Eu gostaria de ir mais vezes, né? Mas pela distância eu vou uma vez ao mês. Certo. E aí, para dar uma olhada, ver como é que estão as coisas, ver como é que está o crescimento. Mas vai lá só para dar uma olhada e colocar a mão na massa? Não, eu vou e coloco a mão na massa. Né? Eu entro no mato, entendeu? Eu entro na caatinga, eu vou ver o que está acontecendo. É meu momento, meu momento lazer, meu momento que eu me separo de tudo e volto às minhas raízes. Acaba trazendo memórias afetivas, né? Já Sim, que você disse certeza. que cresceu vendo seu pai, cuidando, fazendo, enfim. Com certeza. É uma ligação muito grande que eu tenho e que durante muitos anos eu fazia isso na companhia da minha mãe. Né? Ela sempre me acompanhava nessas viagens e hoje, por questões de saúde, ela não me acompanha mais, mas eu continuo fazendo. Que bom. E gosto. Muito bem. Bom, vamos falar agora, voltando aqui ao nosso tema do videocast, trazer aqui também algumas informações sobre hábitos que ajudam no tratamento, né? Pegando o gancho aqui da musculação, né? Doutora Juliane, que ela disse, eu não gosto, mas eu faço. E acaba sendo um dos hobbies, um dos momentos ali que ela, de autocuidado e tudo mais. Manter o corpo saudável também é importante nesse processo todo, né, doutora Juliane? Tá você aí dando o exemplo a todas nós, que mesmo não gostando, mas faz por disciplina, porque entende que sabe que é importante para a nossa saúde. Eu acredito o seguinte, hoje em dia tem as medicações naturais, né, ômega 3, e dieta, exercício físico. Eu sou a favor de tudo isso. Mas, assim, não acredito que seja tratamento para a doença. Isso é bom para a saúde de qualquer mulher. Todas devem fazer isso. Não adianta a gente achar que está tratando a endometriose. Você está melhorando a sua qualidade de vida. Sim. Você se encher de lactose, se encher de glúten, de gordura, e você vai melhorar a sua qualidade de vida? Nunca, de ninguém. Imagina quem está doente, né? Então, ninguém vai melhorar. Não é um tratamento específico para a endometriose, mas é uma obrigação de todo mundo. É amor próprio, se cuidar. E hoje em dia, todo mundo tem acesso a essa informação. Todo mundo sabe como se cuidar, né? É verdade. Eu vi aqui vocês falando da questão dos alimentos que causam inflamação e que podem acabar ajudando no sentido de aumentar a dor, o desconforto e tudo mais nesse processo, né, de quem foi diagnosticado com a doença. Que alimentos essas mulheres devem evitar? Então, eu diria que o grande vilão da inflamação é o glúten. Né? Esse é um vilão para todos. Né? O glúten é uma proteína inflamatória por natureza, que o nosso organismo não está totalmente adaptado a digeri-la, né? E ela causa lesão na mucosa do tubo digestivo e daí abre porteiras para a passagem de outros alimentos pró-inflamatórios. Então, o glúten, de uma maneira geral, para mim é o principal alimento inflamatório para qualquer situação, né? Como o Juliane falou, né? A endometriose, por ser uma doença inflamatória, ela se beneficia, porque qualquer situação que vá aumentar a inflamação, né, vai realmente piorar. As pacientes que têm intolerância à lactose, também a lactose é um fator pró-inflamatório, que vai levar a uma inflamação do tubo digestório e também vai aumentar a absorção desses nutrientes que são inadequados.
uma coisa interessante é que a lesão do tubo digestório dessa mucosa, ela abre a passagem até para hormônios alimentares que normalmente não seriam absorvidos, que estão nos alimentos. Tá? Eu, como agropecuarista, sei que a gente usa hormônios, entendeu? Hormônios para boi, hormônios para frango, hormônio para... Então, para plantas. Então, muitos alimentos que a gente consome, eles têm hormônios na composição deles, né? E por contaminação ou da própria composição. E o tubo digestório, ele é fundamental. As bactérias do nosso tubo digestório são fundamental no impedimento de que esses hormônios sejam absorvidos. E esses produtos inflamatórios, eles levam a uma facilitação da entrada desses hormônios no corpo e que esses hormônios vão estimular a endometriose, né? Então, pacientes que têm intolerância à lactose, a lactose ela deve também ser evitada, né? A carne vermelha, gorda, ela tem um fator inflamatório muito grande, né? Eu tenho inúmeros pacientes que dizem, doutor Melisandro, olha, eu agora estou convicto que a picanha nunca mais. Eu comi a picanha no final de semana, passei o domingo na cama, tá? Então, a carne vermelha gorda é um produto que é muito inflamatório, tá? E aí existem inúmeras substâncias que são inflamatórias, mas as principais realmente são essas. É óbvio que a gente não vai conseguir tirar 100% do glúten, né? Porque mesmo os pacientes que são celíacos, que não podem comer glúten, têm dificuldade de retirar o glúten, porque o glúten está incorporado em todos os nossos alimentos. Mas uma dieta adequada e balanceada, ela é muito importante para a manutenção da qualidade de vida das pacientes portadoras de endometriose. Consumo de bebida alcoólica e também o tabagismo, eles podem piorar os sintomas? Ou eles pioram a qualidade de vida de todo mundo, né? Sim. Irritam o tubo gástrico, né? Então, de toda forma, o paciente vai piorar, né? Entendi. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Queria agradecer a vocês pela participação e queria aproveitar esse finalzinho para deixar aqui o espaço para que cada um possa deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero primeiro agradecer o convite, a participação, foi muito bom, muito produtivo estar aqui com o Melisandro, que eu conheço há muitos anos, desde criança. Olha, eu conheço ele. E dizer para as pacientes que têm endometriose que procurem ajuda, né? Porque tem jeito de melhorar, de tratar a dor, que é o sintoma. Não precisa se estressar, mesmo sabendo que é uma doença que não tem cura. A gente consegue hoje controlar as queixas e a paciente consegue ter uma vida de qualidade, com a ajuda da fisioterapia, do psicólogo, do médico. E estamos aqui também para o caso de uma cirurgia. Todos os médicos, hoje em dia, em João Pessoa, nós temos vários médicos preparados para executar a cirurgia de endometriose, uma cirurgia de qualidade, uma cirurgia, porque é muito importante que a primeira cirurgia, se necessária, né, seja bem feita, bem realizada, para evitar cirurgias repetitivas. Estamos aqui, tem vários médicos de João Pessoa capacitados para isso, para ajudar. Bem, eu gostaria também de agradecer a você, Linda Carvalho, por estar aqui. Um prazer tê-los aqui com a gente. Estar com a Juliana aqui é uma alegria muito grande. Eu conheço ela realmente desde criança, né? E vi toda a carreira dela se tornar tão brilhante. Então, é um prazer muito grande estar aqui, entendeu? E aí, eu queria dizer para você, mulher, que tem solução. Porque o primeiro impacto hoje, a mídia, ela tem um fator muito importante, né, que é levar o conhecimento das pessoas o que é endometriose, né? Mas, às vezes, a mídia tem um fator de criar ansiedade demais. Então, às vezes, tem paciente que liga no meu consultório já desesperado, chorando. Doutor, me atenda amanhã, por favor. Eu descobri que sou portadora de endometriose. E parece que a vida acabou, o mundo acabou, entendeu? E que ela não vai ter mais saúde, e que ela não vai ter filhos, e que ela não vai casar, e que ela não vai ter uma vida sexual adequada. Então, a endometriose, apesar de ser uma doença para a vida toda, mas é uma doença que é perfeitamente possível você viver com ela e ter uma qualidade de vida semelhante a qualquer outra mulher que você conhece. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui mais um episódio. Lembrando que nos episódios, esse é o episódio 41, viu, minha gente, do nosso videocast. Mas nos episódios 8,
9 e 14, também tem conteúdos e informações voltados especialmente para a saúde da mulher. Então, para você cuidar mais da sua saúde, ter acesso a outras informações nesse sentido, aqui no nosso canal no YouTube, você vai ter acesso a esses outros episódios e ir lá conferir essas informações. Por aqui, a gente volta semana que vem, tá bom? Aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir e encaminha esse episódio para uma outra mulher que você conhece. Uma amiga, uma vizinha, uma irmã, uma tia, enfim, para quem você quiser, tá bom? Para que elas também possam cuidar mais da saúde delas. Aqui a gente se encontra na semana que vem. Obrigado pela sua companhia e até lá.